Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, e que nesse momento possamos estar em uma postura confortável e alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. E assim que possamos dedicar alguns minutos ao alimento da nossa alma, pois da mesma forma que o nosso corpo precisa se nutrir, a nossa alma também necessita de uma leitura edificante, reflexiva, construída segundo a doutrina do nosso querido Mestre, Jesus Cristo. E que sempre que possamos refletir, buscar conselhos, antes de agir e falar por impulso, parar, respirar e imaginar o que será que o Mestre iria fazer nessa situação. E dessa forma, que aos poucos possamos conquistar a nossa evolução espiritual, porque esse é o nosso objetivo, que possamos sempre nos instruir e amar uns aos outros, nos vermos sempre como irmãos e vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso crescimento coletivo, porque nós não somos nada sem o outro. Estamos aqui para crescermos juntos. Então, que possamos vibrar por todos os nossos irmãos que necessitam de paz, de amor, de força, de uma palavra de consolo, que possamos ser ponte entre as pessoas, levar assistência, levar a nossa luz e fazer valer o nosso momento, a nossa existência aqui nesse planeta. E nesse clima de paz, de amor, emanando vibrações, que possamos vibrar pelo nosso irmão, Washington Bacelar, que hoje irá trazer uma doutrinária com o tema Enquanto é Hoje. Seja muito bem-vindo, irmão, à nossa querida Copa. Olá, Rosimeire. Olá, amigos da COFA, uma casa que, repetindo, como eu digo, devo muito, porque muito aprendi, muito comprei no famoso bazar que vocês fazem aí, muito bacana, muito bom. E na época do presencial era muito melhor ainda, eu gostava, que é pequenininho, aconchegante, ir para seminários. Então, é uma casa que eu agradeço mais uma vez a honra de estar aqui tentando falar um pouquinho do que eu consegui entender da mensagem do nosso irmão. Vamos lá. Então, essa mensagem é do livro Vinha de Luz, que faz parte da coleção que a FEB elegeu como a Teologia Espírita, que é Vinha de Luz, de Boa Nova, Fonte Viva, né? Uma coleção muito bacana. E hoje selecionaram para mim esse tema, Enquanto é Hoje. Bom, de cara, você já percebe que o Emmanuel, esse espírito de uma envergadura maravilhosa, nos vai falar sobre o tempo. A palestra hoje, nós vamos explorar o tempo, não o tempo cronológico apenas, né, que a física estuda e trabalha, mas aquele tempo que nós temos que nos dedicar ao nosso aprimoramento espiritual. Bom, o Emmanuel selecionou essa passagem de Paulo de Tarso, denominada Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa mensagem Paulo escreveu aos Hebreus. Muito bem. Vamos ver os objetivos que eu elaborei para conversarmos. Então, primeiro, eu quero apresentar argumentos sobre a importância da atenção com o tempo enquanto estamos encarnados.
e ali faltou o N, provocar reflexões sobre a emergência do exercício diário do autoconhecimento e apresentar sugestões de atividades que promovam a atenção com o seu momento presente. Vamos lá então. Questões iniciais. Você possui uma rotina de atividades e horários para suas atividades? Você consegue segui-las? Você percebe-se muito preso à sua rotina de horários? Então, essas três questões eu pensei bastante de como elaborar uma reflexão sobre o uso do tempo corretamente, para que nós pensemos que o tempo precisa ser nosso aliado e não nosso inimigo, porque se nós não nos organizarmos com atenção e com cuidado, ficamos escravos dele. Então, ter uma rotina, buscar seguir uma regra é excelente, porque nos dá uma condição de, digamos assim, melhor fluidez no dia. Quando Renato Russo escreveu a frase disciplina é liberdade, eu traduzo assim, olha, na minha casa eu tenho uma estante com livros, tem várias prateleiras. Uma delas é só o livro do Divaldo Franco. Nossa, livro pra caramba. Então, nessa prateleira de Divaldo Franco, eu tenho só Divaldo. Mas Divaldo tem vários escritos, não é mesmo? Então, eu tenho um livro de Manuel Miranda, Amélia Rodrigues, livro com Joana de Ângeles, livro de Rabindranath Tagore. Então, cada espírito eu coloquei uma parte. Então, eu tenho os livros organizados, tenho uma só de um autor, e esse autor tem os espíritos. Assim, Chico Xavier e outros mais. Então, se eu não tivesse disciplina, quando eu procurar um livro de Amélia Rodrigues, está onde na minha estante? Eu não sei. O livro, na prateleira de Ivaldo Franco, eu vou lá. Bom, na prateleira, até coloquei um vez no menino, João de antes, facilita mais ainda. Então, se eu não tiver organizado, eu tenho 7 prateleiras enormes. Se eu procurar o livro onde está, eu não vou achar em menos de 20 minutos. Demora muito tempo rodando. Então, se eu sei onde está, eu vou pegar o livro e vou usar no máximo 10 segundos eu gasto. Então, se eu tenho uma disciplina, eu tenho liberdade maior para usar o meu tempo com outras coisas. Se eu não sou organizado, eu desperdiço tempo procurando as coisas. Então, quando o Renato Russo fala disciplina, liberdade, é por isso. O que mais eu pensei para nossas questões? Bom, dentro da sua rotina diária, você conseguiu incluir tempo para parar um pouco, silenciar um pouco, aquietar-se, ajudar alguém, cuidar de uma planta? Então, muita gente não para. É o tempo inteiro como um trator, atropelando coisas, fazendo coisas, atende seu celular, escreve um texto, abre a janela, liga, faz muitas coisas simultaneamente e não consegue orar um pouco. Silenciar, então, meu Deus do céu. Silenciar, gente, é tão interessante. Quando eu tinha mais tempo, eu ia para o retiro espiritual na Brahma Kumaris, ali aqui em Vila do Atlântico. Esse é um templo lá que faz um retiro espiritual. A gente passa lá um dia e meio sem conversar. Sem televisão, sem celular. Meditando, conversando. É tão bom ficar em silêncio. E aquietar-se, então, a Maria é maravilhosa. E escutar alguém, né? A nossa pressa diária, o nosso corre-corre, às vezes não, a pessoa quer falar conosco, você não tem tempo. Já algumas pessoas, você está às vezes no metrô, no ônibus, alguém sendo do seu lado, fala bom dia, aí você fala bom dia. Aí começa, oi, você vai ser aonde? Aí você fala, tal lugar. Será que dá para contar um caso? Aí conta um caso. Gente, eu fico pipocando de por dentro e ouvindo. Porque quem sou eu para contar um caso dela, né? Mas conta. Se você ouve com atenção, oh, que alívio, né?
ela botou para fora, desabafou um problema, uma dificuldade. Então, se torna uma pessoa é de um valor sem tamanho. Cuidar de uma planta. Bom, para quem é médium, então, essa é uma atividade muito interessante, porque quando você cuida das plantas, lembrando, a planta possui o duplo teto e refaz do duplo teto, né? E aí você sai desse mundo capitalista, desse mundo de moda, de liquidação, para estar em um mundo de vida. Que se você não cuidar bem da planta, ela morre, né? Sol, água, podar um pouquinho, limpar a terra, adubar. Então, cuidar de uma planta é você cuidar de si próprio, porque ela vai produzir no seu ambiente doméstico uma melhor oxigenação do espaço, bem como um bem-estar para você, né? Então, não nos cabe controlar o tempo. O que nos cabe é amar enquanto é tempo. Eu estava falando com o Rosemary outro dia, não, foi uma amiga da COFA, de que eu pego a palestra e fico pensando, maturando, meditando, meditando na palestra, né? Esse pensamento aí, quarta-feira passada, alguém no Bom Dia me mandou o Bom Dia Gostaria. Não nos cabe controlar o tempo. O que nos cabe é amar enquanto é tempo. Hoje, gente, é tão importante. Eu tenho uma experiência dura, né? Em 2023, 23, 22, 22, em dezembro, eu cheguei num shopping aqui em Salvador. Eu tenho um ex-professor, amigo meu, de segundo grau, dos anos 80. Falei com ele, vai ter amor, dei um abraço. Eu entrei no shopping, ele também passou, falei. Aí na quarta-feira da outra semana, alguém me ligou, eu estava morando em Salvador, lá no Forte Salvador. Me ligou, nossa, fulano e tal, morreu. Eu falei, o quê? Não acredito. Como é isso, velho? Ele teve Covid fulminante, não durou 48 horas. Então, quer dizer, se eu tivesse parado naquele dia, conversado com ele, dado o tempo de amor para ele que ele merecia, e eu também a dele, tinha sido uma mesma oportunidade última, né, de amá-lo, de ser feliz com o amigo. Mas isso acontece. Então, esse que está dizendo aí, o que nos cabe é amar enquanto é tempo. O próximo. Agora que eu estou fazendo questões sobre a questão do tempo, tá? Reflexões iniciais. Como está o seu tempo para cuidar das coisas do Espírito Eterno, né? Tens conseguido separar as coisas do dia das coisas da noite? Você tem meditado? Quando a gente não consegue lembrar que somos espíritos imortais e, por conseguinte, eternos, nossa vida é muito mesquinha e pobre, porque tudo que fazemos é para aqui e para agora. Nós não conseguimos avançar muito e esse impedimento do tempo não nos deixa aprofundar o que nós vimos aqui na Terra, que é progredir, especialmente no aspecto moral. Então, muitas vezes nos perdemos, nos é condição de não dar tempo para pensar das coisas eternas, duradouras. No livro No Príncipe ele fala sobre isso, né? O que é eterno, né? O que dura para sempre. Tem também aquele autor Richard Bach, no livro Ilusões, ele fala que é preciso cuidar das coisas que não quebram e não enferrujam, né? Então, avançar nessa questão, cede um pouco de material para ir para o espiritual. Você tem como separar as coisas do dia e da noite? Tem gente que não consegue, né? Atropelar tudo. É uma coisa, faz coisa do dia, coisa da noite. Então, não, isso para a gente é muito importante. Quando a gente estuda cultura indiana, é mais fácil refletir sobre essa condição, porque eles são, no caso dos mestres, né? Que me referindo a Satya Sai Baba, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, né? Que até psicografou o livro de Volta.
Então, são espíritos de uma envergadura, o Buda, aquele Yogananda, todos eles falam que existem coisas que são do dia, próprios para o dia, e coisas próprias para a noite. O que é próprio para a noite? Gostam de dormir. Né? E muitas não dormem de noite, dormem de dia. É uma confusão nada. E aí a pergunta, você tem meditado? Né? Se você não medita, você atropela as coisas. Então, isso é importante. O corpo denso representa o molde utilizado pela compaixão divina em grande número de encarnações, em grande número de encarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. Emmanuel, esse é um texto da mensagem. E avançando, nós temos que, próximo, aí é um pensamento que uma amiga, eu estava confuso com a mensagem, ela mandou para mim esse resumo aí, eu achei tão fantástico que eu coloquei no slide, até falei para ela. Quando desencarnarmos, não existe mais o corpo físico para abafar o que sentimos ou pensamos. O que somos por dentro aparece com muito mais clareza. Assim, as partes elevadas da nossa alma, as flores, a luz, ficam mais evidentes, mas também ficam nítidas as nossas sombras internas, é a treva e a lama. Então, essa minha amiga, ela discursou muito sobre essa mensagem. É uma pessoa muito boa, inteligente, ela aí me mandou esse resumo, eu achei interessante. Aí eu quis utilizá-lo, porque realmente Emmanuel fala sobre isso, né? O aproveitamento do tempo. E está em um livro dos Espíritos, Allan Kardec, Estudando o Perispírito, ele fala que quando a alma desencarna, o sofrimento é grande por isso. Você não tem mais olho, não tem mais boca, não tem mais nariz. Você percebe em todo o perispírito os ruídos, os cheiros. Por isso que o sofrimento é muito grande. Das almas que não se ergueram acima da vida comum. Então, nós estamos aqui hoje nessa tarefa de nos erguermos desse problema comum, midiático, né? De última hora, tudo corrido. E aí a gente tem que pensar, como eu coloquei anteriormente, nas coisas do espírito. O próximo é uma transição de mensagem, só que lindo. Eu trouxe essa imagem porque é uma transição de tema que eu vou fazer agora. A tentar refletir como é que o sol, né, a cada manhã, a cada amanhecer, nos renova as esperanças para novo dia de atividades. Então, perceber-se e cultivar-se. Essa é uma frase do mestre Isi Aurobindo. Ele fala um monte de coisa. Era o autor intelectual que André Peixinho mais utilizava nos seus estudos e leituras. Eu trabalhei durante quase 40 anos com o Peixinho e esse autor ele sempre estava citando, nos recomendando os textos. É um camarada muito incrível. Mas nós, espíritas, temos essa tríade aí, ó, espírito, perispírito e corpo. Como é que eu vou cultivar cada um desses aspectos para que eu me torne um ser integral, um ser que avança integralmente? Próximo slide para mostrar isso. Então, eu fiz um pequeno diagrama com o corpo, a alma e o espírito. Posso dizer que a alma é o espírito encarnado, né? E, entre aspas, é um pouco do perispírito também. Então, no corpo, nós temos a recepção dos instintos que vão presentes e a expressão nossa enquanto encarnados. É pelo corpo que o espírito se manifesta. Já a alma é quem guarda as potências da alma, né? A alma do espírito, a mente, a vontade, a emoção. Quem trabalha muito bem com esse estudo é o espírito Leon Denis, no seu livro O
problema do ser do destinador, na terceira parte, ele vai explorar claramente vários potenciais da alma. Eu recomendo, quem gosta de estudar, estude Leon Denis, viu? Vale muito a pena. E o espírito imortal, né, que é a nossa intuição, é o nível mais alto de inteligência desse planeta, a nossa paciência, que nos deu condição de escolha para nesta noite de quinta-feira, estamos assistindo uma palestra doutrinária. Desculpe não ser tão bonito para agradar mais, mas tudo bem, a gente vai fazendo, se esforçando, né? E aí vem a comunhão, né? A comunhão com o cosmos, com tudo. Eu fiz um estudo recentemente sobre isso, e a nossa conexão planetária, no livro do Miramês, Horizontes da Mente, ele fala coisas muito curiosas das potências da nossa mente, que poucos nós sabemos, cuidamos e zelamos. Então, vale a pena estudar um pouco mais, porque o estudo, como uma disciplina, nos liberta de nós mesmos, dos nossos acanhamentos, dos nossos medos, mesmo, meus amigos. Muito bem. No próximo slide, vamos ver como é que a percepção e o cultivar se acontece. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje com a audição, com a atenção no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em, em tua marcha. Então, por quê? Muitas vezes as pessoas leem os textos e acham que é um poema, uma poesia, tem que sentir, né? Não implica na sua vida diária o que leu, o que aprendeu. Então, nós temos a grande chance de termos, gente, na doutrina espírita é um manancial fabuloso de conhecimento. Eu sou muito grato à minha mãe, que desde criança me levou para a doutrina espírita. E para minha sorte absoluta, eu fui para o Instituto Cadense da Bahia. Aos 12 anos de idade, já fazendo curso básico de justiça com os adultos. Porque eu sempre fui altão, eu tenho uns 70 de altura na época. Era magrinho, mas era alto, então aprendi muita coisa. Olha, meus professores foram Ildefonso do Espírito Santo, Marcos Adenauer, André Luiz Peixinho, Jaime Coy, aqui é a turma da FEB, que a maioria desencarnou. Foi em 1977, de setembro. Então, todos eles muito cientistas, muito sábios, e é curioso aprender, para crescer rápido, ficar homem, aquela coisa de adolescente, né? Então, foi maravilhoso. Então, eu tenho aplicado boa parte do que eu aprendo. Não consigo falar tudo, porque nós não vivemos num mundo sério, vivendo no mundo comum, no mundo cotidiano, né? Com o trânsito, com o barulho. Muitas vezes, gente, a gente consegue implicar o que aprendeu na sua vida. Olha, faz uma diferença do infinito mesmo. Por temas muito, muito diferentes. Por exemplo, eu aprendi que toda vez que eu faço uma ação boa, toda vez eu ganho um bônus hora, uma ajuda. Aí, quando eu estou dirigindo, eu que vejo uma faixa de pedestre, olho para o lado, para ver se via alguém para avançar. Aí eu ligo do carro, vou parando, e paro para a pessoa atravessar a rua. Né? Ou então dou passar de alguém. Né? Então, essas questões você vai replicando. São coisas simples, né? Que vai dando certo na sua opinião. O próximo, minha amiga. Assim, aí, a meditação, ó, que linda. Então, um comportamento que revela grande inteligência emocional é cuidar de si, cuidar da própria aparência, melhorar a alimentação, utilizar roupas que goste, ver filmes que sejam adequados ao seu sabor cinéfilo, fazer algum tipo de atividade física, fazer caridade para as próprias necessidades da alma. É do Espírito Ramés. É um livro que eu comprei no Congresso Espírita, Transtornos
mentais, remédios espirituais. Como é que eu mostro aqui? Não dá para ver. Não dá. Vou tentar desconfigurar, não dá para mostrar o livro. Mas é muito interessante. Vou ler de novo. Ó. Transtornos mentais e remédios espirituais. É dessa obra aqui que ele cunhou esse pensamento. Então, eu achei muito prático. Por isso que eu trouxe para aqui. É para enquanto é hoje. Cuidar da própria aparência, melhorar a alimentação, utilizar roupas que goste, ver filmes do seu sabor, fazer algum tipo de atividade física. Né? Então, é bem do cotidiano, bem nosso. É por isso que o curso dele tem um estudo de alta envergadura, porém ele consegue escrever de maneira não muito maniqueísta, né? Aquela coisa do bem, mal, obsessão, essas coisas assim. Também não gosto muito, não. Ele é mais para uma poesia, uma filosofia, digamos assim. Eu gosto muito mesmo. Então, perceber-se e cultivar-se implica em fazer caridade para as próprias necessidades da alma. Vamos ver como é. Aí você vê o bonequinho aí, ó, se burilando, né? O bonequinho vai se parece. É muito lindinho essa imagem. Vamos ver, Rodrigo, o que é que eu posso. Isso, uma flor de lótus. É uma poesia. Vai se refletir, relaxar. Vamos lá, avança. Vai avançar. Aí vem novos cenários. Então, mudando mais uma vez de nível de pensamento, a alegria do caminho é porque aquilo que se está atraindo está também dentro de ti, na tua senda. E o poder para galgar te foi dado, para que possas escalar até tuas próprias culminâncias. Esse é o Jiri Aurobindo. É bem poético, né? Bem espiritualizado, tem uma linguagem muito acessível. É para somente nós o que nós fizemos. Em Pedro Maldi, ele estuda isso muito com a parte da imanência divina. É o divino em nós. O que é do divino em mim que me faz estudar, me faz trabalhar, me impulsiona para o bem, para o belo, para o justo, né? Temos uma propensão natural a gostar do que é belo, do que é bom, né? Do que é cheiroso, do que é gostoso, né? Então, como falou o Hamed lá anteriormente, cuidar da alimentação. Né? Isso é tão interessante e simples, porém nós esquecemos às vezes e vamos comendo o que todo mundo come, e nem sempre vamos comendo o que todo mundo come. Aí tem doença, de problema, né? Então, gente, para que possamos escalar até as tuas próprias culminâncias. Será que conseguiríamos escalar nessa encarnação ainda? Ou vamos ser outras encarnações? Vamos ver mais. Novos cenários. Aí tem a frase que, para mim, é uma das mais potentes que eu conheço. Hoje, melhor do que ontem. Ontem e amanhã, melhor que hoje. Eu fazia muito seminário, parece, sobre evolução, processo evolutivo. Eu adorava isso que o Peixinho fazia com a gente, né? De parar para a gente fazer, ele fazia. Era o Peixinho nos dava essa tarefa. E aí, estudando estudando Emmanuel pra caramba. Tem um livro, O Pensamento de Emmanuel, Capítulo da Evolução, o livro No Mundo Maior, o livro Missionário da Luz, o livro Ação e Reação. Então, são obras que nos fazem pensar na sua jornada evolutiva. Né? Todos eles. Joana escreveu 28 livros sobre autoconhecimento. E a série chamada Série Psicológica. Né? Gente, não é um livro, não. São 28 livros, que você juntar tudo, espremer essa palavrinha chamada autoconhecimento. Que nós não temos tempo, não gostamos. Aí, para simplificar tudo isso, Kardec faz essa frasezinha aí. Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Para mim, é o exercício mais, digamos assim, fácil de ser feito e de averiguar
a sua eficiência, porque não depende de ninguém, só de você mesmo. Né? O hábito de tomar banho, como você mastiga, como você se seca mesmo, como você ouve música, como você se veste, é igual com o remédio, ó, como você se alimenta. Então, hoje, tudo que o remédio falou naquele texto, é o mesmo que ontem. E amanhã, no caso, amanhã é sexta-feira, né? Você melhor que hoje, na quinta-feira. Não é bonito isso? Não é bacana? E simples. O que mais me cativou no personagem é a simplicidade. Depois de ler tantos livros, tantas coisas complicadas, de volta para Kardec e ler isso aí, é muito fantástico. O próximo, minha amiga. Outra dica da minha amiga, que conversei muito com ela sobre essa mensagem, no sentido de, é sempre de bom dialogar para conhecer mais e aprender mais. Então, diz o seguinte, o Austin, Emmanuel, me parece que está fazendo esse convite, ó, para não esperar desencarnar para trabalhar hábitos egoísticos. Quem já tem conhecimento espiritual, como nós, né? Todo mundo aqui tem o espiritual, tem mais responsabilidade de buscar melhorar, mesmo nos detalhes mínimos. Porque quanto mais liberto das nossas imperfeições aqui, menos sofrimento no além e mais leveza para seguir adiante. Esse mais leveza para seguir adiante do que assim pensando, meu Deus, como é bom, né, saber que você pode progredir. E não depende de mentor espiritual, de guia, de nada. No máximo, é inevitável o desaguarda. Né? Você não pode ficar sem ele, porque a gente enlouquece. Porque nós somos um espírito, somos criativos, somos sensitivos, e vem-nos muitas ideias. Gente, a galáxia, olha bem, a galáxia tem campo magnético. O sistema solar tem campo magnético. O planeta Terra tem campo magnético. Onde eu estou aqui agora tem campo magnético, é na casa. Eu tenho meu campo magnético. Tudo isso junto influencia o meu ser. Se eu não tiver cuidado, gente, enlouquece. Enlouquece mesmo. Não estou brincando, não. Estou falando muito sério. São muitos campos. Eu estudei um pouco de física e atualmente, no CERN, né? No CERN, aquele laboratório mais avançado do mundo de física, eles trabalham com física atômica, partículas atômicas. Teve um garoto, um gênio, que disse que eles têm que estudar ressonância. Olha, ressonância. Então, quando nós abraçamos alguém que você se bem, é uma troca de energia, né, para a gente, né? Mas para um físico, é uma ressonância. Quando você encontra um amigo que você gosta, se abraça, mete a mão, tem uma energia boa, é uma ressonância, é uma frequência de onda que está se encaixando, né? Está ecoando. Ou então você faz uma oração, né? O que é a pressa, a distância, a colodistância? São vibrações que caminham e, por ressonância, influenciam o campo biológico, que é o nosso corpo físico. Eu estava até estudando um livro sobre isso aqui, do Rupert Sheldrake. É um biólogo inglês que ele fala justamente disso. Deixa eu ver se ele está longe. Então, como é que esse campo funciona? Como é que isso pode ser reorganizado? A depender do meu esforço, da minha tarefa, com o remédio que colocou ali na estante. Né? Próximo, meu amigo. Que a vossa falante se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. Essa rua está pronta. A terra espera. É preciso trabalhar. Isso no Espírito de Herói, essa mensagem linda. Se vocês no Evangelho segundo o Espiritismo tem a referência de Allan Kardec, então essa mensagem você lê, eu me emociono toda vez. Porque é muito cheia de esperanças, né? Muito linda. Então que a gente possa, de alguma forma, descobrir uma maneira de, enquanto é hoje, aproveitarmos bem a nossa vida. Sem o que nós passaremos uma vida triste, enfadonha, né? Sem alegria, sem emoção. Então que possamos amar sempre, porque o amor
é o maior redentor das nossas almas e nossas vidas. O próximo é o meu muito obrigado aos senhores por terem paciência com esse rapaz aqui, né, que a gente possa em breve nos encontrarmos. Isso é um pôr do sol aqui, né, na praia ali, ó. É muito bonito. Na natureza, gente, é um momento também de refazimento da alma do ser. Então, enquanto é hoje, olhe um pôr do sol. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração. Queremos agradecer por essa maravilhosa reflexão, né? Que possamos aproveitar a dádiva da vida, aproveitar cada minuto, cada segundo com consciência, né? Que a gente está aqui não é por acaso não, né? Que também não veio Certeza. se divertir não. É trabalho, é muita luta, deu muito trabalho, teve muita gente envolvida para que a gente estivesse aqui Ave nesse Maria. momento juntos. Então, que possamos realmente fazer valer a pena esse encontro, essa possibilidade. Então, mãos às obras, né? Olha, Vamos erguer, só um diga. instante. Chico Buarque de Holanda tem uma música chamada Construção. Quem quiser, escute essa música que vai entender o que o Rosiane falou. De quanta gente está lá fora para estar aqui agora, nós dois, nessa noite de quinta-feira, conversando com vocês. A gente não tem Exatamente. ideia de quanta gente. Isso desencarnado. Se colocar desencarnado, Aí a lista é muito longa. vai dar vida. Maravilha, viu? Obrigado, viu, pelo Por convite. nada, Maravilhoso. eu que agradeço. Agradeço também a todos que estão aqui nos escutando, compartilhando essa palestra. Não esqueçam de curtir, mandar esse link para que ele alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, que precisam ser tocadas, motivadas, e a partir daí, quem sabe, surjam novas reflexões, uma nova forma de ver a vida. Porque é trabalhoso, a gente sabe, mas a gente sabe também da responsabilidade que nós temos e que devemos, né, semear, cultivar e fazer valer a pena cada segundo. Tenham todos uma ótima noite e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.